O material em que a gente escreve, sabe? Argila, papiro, papel, ah, uma tela de celular. Será que isso realmente importa para a história que está sendo contada? Ou, para botar de outra forma, a tecnologia que a gente usa para escrever pode, de alguma forma, mudar o que a gente escreve? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Exato. E essa é a provocação que guia a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar em 4.000 anos de literatura mundial, mas por um ângulo, assim, um pouco diferente, o das tecnologias da escrita. E a missão é entender como essas ferramentas Que nós criamos para registrar nossas histórias. acabaram moldando essas mesmas histórias. Ok, vamos analisar isso? E é fascinante fazer isso agora porque a gente está vivendo um desses momentos de virada, sabe? Um momento raro. Uma transformação radical. Bui, como a gente lê, tá mudando tão rápido que isso nos dá uma sensibilidade diferente para olhar o passado. Faz sentido. É como tá no meio de um terremoto, assim. De repente você entende melhor a geologia. A nossa experiência hoje ajuda a enxergar o impacto de mudanças parecidas que vieram antes. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo começo mesmo. A primeira grande obra literária que a gente conhece, a Epopeia de Gilgamesh, foi escrita em... Tablets de argila. Isso. Minha primeira reação é pensar, e daí? Tipo, o que importa é a história do rei que buscava a imortalidade, não o fato de ter sido escrita em barro cozido, certo? Essa é a reação lógica. Mas o que é fascinante aqui é que a Epopeia de Gilgamesh não foi só escrita em argila. Ah, não? Ela se passa, fundamentalmente, em um mundo de argila. A cidade de Uruk, o centro daquele universo, era toda feita de tijolos de barro. Tudo. Das muralhas, os templos. Tudo. As casas, até os potes para guardar grãos e água. Tudo vinha da terra, do barro. Nossa, quer dizer, o meio não era só um recipiente passivo para a história. De jeito nenhum. Ele era o próprio cenário, a matéria-prima da civilização. Exatamente. A Epopeia se orgulha disso. Tem uma passagem que o próprio Gilgamesh convida um personagem a admirar as fundações de Uruk, a tocar nos tijolos. Para sentir a grandiosidade daquela civilização de argila. E isso, a argila era a vida, o tijolo da casa, o prato da comida e a página da história. Essa materialidade dava um peso, uma permanência quase geológica à literatura deles. Algo que a gente não tem num post que some em 24 horas. Nem de longe. Isso muda tudo. A escolha do material não foi um detalhe técnico, foi uma declaração de valores. A história de Gilgamesh é tão duradoura quanto os tabletes. E se um material tão rústico teve esse poder todo, o que será que aconteceu quando surgiu algo leve e barato que podia viajar o mundo? A chegada do papel deve ter sido um choque. Foi uma revolução silenciosa, mas olha, tão impactante quanto qualquer outra. Antes do papel na Europa, o principal suporte era o pergaminho. Feito de pele de animal, né? Sim, ovelha, cabra, um processo caríssimo, demorado. Para fazer uma única Bíblia grande em pergaminho, era preciso o rebanho de uma fazenda inteira. Centenas de animais. Caramba! Era um artigo de luxo extremo. E o papel que veio da China muda essa equação completamente. Totalmente. O papel era feito de fibras vegetais, trapos velhos, materiais muito mais baratos, o custo de um livro despencou. E quando algo fica mais acessível... A cultura se transforma. Exato. De repente, a escrita não era mais exclusividade de mosteiros ou da realeza. Isso abriu as portas para uma espécie de democratização. Certo, o papel democratizou o acesso, mas ele também mudou o tipo de história que se contava. Existe uma obra que não poderia ter sido escrita em pergaminho, que respira, assim, a leveza do papel. Com certeza. O exemplo perfeito é O Conto de Genji. Do Japão, do ano 1000. Isso, escrito por uma dama da corte, Murasaki Shikibu. É considerado o primeiro grande romance da história, e ele é produto de uma civilização do papel. Civilização do papel? Como assim? Assim como Gilgamesh vivia num mundo de argila, o príncipe Genji vive no mundo de papel. A arquitetura da corte tinha painéis de madeira e papel. Certo. E a comunicação social, o flerte, a política, tudo acontecia pela troca de poemas. E esses poemas eram escritos em papéis super sofisticados. Ah, entendi. A cor, a textura, o perfume do papel que você usava
dizia tanto quanto as palavras. Era uma cultura de uma sutileza imensa. E o romance captura isso. Uma história de intrigas, de amor, de sentimentos. Exato. É uma narrativa que tem a leveza e a intimidade do papel. Não dá para imaginar o conto de Jandy sendo talhado em pedra. Fascinante. Então já vimos o impacto do material sobre o qual se escreve. Sim. Agora, e o código em si? Como se escreve? Um fato que sempre me chamou a atenção é que a escrita foi inventada de forma independente pelo menos 2 vezes, né? Sim. Na Mesopotâmia e pelos maias aqui nas Américas. O que mostra como é uma necessidade humana essa de registrar ideias. Pois é. E dentro dessa evolução, a invenção do alfabeto foi uma das maiores mudanças de paradigma. Os sistemas mais antigos, como o cuneiforme, Os hieróglifos. eram pictográficos. Um símbolo representava uma ideia ou uma palavra inteira. Eram centenas, milhares de símbolos para memorizar. O que tornava a alfabetização algo para uma elite de escribas, imagino. Exatamente. O alfabeto, aperfeiçoado pelos gregos, foi uma simplificação genial. Em vez de um símbolo por palavra, um símbolo por som. De repente, você só precisava de 20 e poucos sinais para escrever qualquer coisa que pudesse ser dita. Isso não é só uma mudança de eficiência. Não, é uma mudança cognitiva. A escrita se aproxima da fala de um jeito inédito. E na Grécia, essa ferramenta encontrou um propósito imediato, não foi? Sim, o alfabeto grego com as vogais era perfeito para capturar a musicalidade da poesia oral. E qual era a maior tradição oral deles? As epopeias homéricas, a Ilíada e a Odisseia. Isso, um texto fundamental que existia na memória coletiva, foi cristalizado por essa nova tecnologia. E aí se cria um ciclo poderoso. Os jovens gregos aprendiam o alfabeto lendo Homero. A tecnologia e a obra literária se retroalimentando. Perfeito! Isso nos leva, naturalmente, à próxima grande revolução, a prensa de tipos móveis. E aqui, de novo, essa coincidência histórica incrível. Inventada 2 vezes? Primeiro na China, séculos depois na Europa com Gutenberg, o que nos dá um laboratório perfeito para comparar os efeitos. E essa comparação revela um padrão que eu chamo de duplo efeito, que é crucial para entender como tecnologia e cultura interagem. Ok. Por um lado, e esse é o mais óbvio, a impressão teve um efeito democratizador. Parecido com o do papel, mas assim, numa escala muito maior. O custo dos livros caiu ainda mais. A produção virou massiva. Isso impulsionou a alfabetização, a literatura nas línguas locais. A circulação de novas ideias. Certo. Essa é a história que a gente sempre ouve. A prensa de Gutenberg permitiu a reforma protestante, espalhou o iluminismo. Foi uma força de ruptura. Sim, mas há um segundo efeito, que é o de consolidação. E ele é contraintuitivo. Consolidação. Muitas vezes, as novas tecnologias, num primeiro momento, não favorecem o novo, mas sim o antigo. Elas dão um poder ainda maior aos textos que já são dominantes. Por exemplo, o primeiro texto impresso completo que sobreviveu na China, de 868, não era um panfleto revolucionário, era uma cópia do Sutra do Diamante, um texto budista sagrado. E na Europa a mesma coisa. O primeiro grande projeto de Gutenberg foi a Bíblia, em latim, o pilar da instituição que a própria prensa ajudaria a desafiar mais tarde. Exatamente. Mas isso não é um paradoxo? A mesma tecnologia que pode derrubar uma ordem começa por reforçar essa mesma ordem. Parece um paradoxo, mas faz todo sentido. Quem tem recursos para investir numa tecnologia nova e cara como a prensa no início? As instituições já estabelecidas, a igreja. Pois é. E qual é o mercado garantido para os primeiros impressores? Textos que todo mundo já conhece e valoriza, como a Bíblia. Entendi. A tecnologia no começo amplifica o poder existente. Ela consolida o cânone, mas, ao mesmo tempo, ao baratear a produção, ela inevitavelmente abre frestas. E por essas frestas entram as novas ideias, os textos em vernáculo, os panfletos de Lutero. É essa tensão que torna esses momentos tão dinâmicos. E essa combinação de tecnologias, papel barato, impressão em massa e um alfabeto eficiente não ficou só na Europa. Não mesmo. Elas se tornaram as ferramentas da expansão global.
A circulação de textos, mapas, contratos, bíblias ajudou a criar um mercado mundial e a própria ideia de literatura mundial, né? Um termo que o Goethe cunhou em 1827, vendo como os textos atravessavam fronteiras como nunca antes. O que nos traz finalmente para o nosso tempo. Será que as grandes invenções da escrita acabaram? A gente chegou no auge com o livro impresso e agora é só refinar? Longe disso. O nosso momento talvez seja o mais radical de todos. Mais radical? Sim, Por quê? porque não estamos mudando só uma variável, como o material ou o método de cópia. A gente está mudando tudo ao mesmo tempo. O material, do papel para as telas, O método de reprodução, do objeto físico, para a internet, com custo zero. e o próprio formato das narrativas, com tweets, posts. Exato. É como se a invenção do papel e a invenção da prensa estivessem acontecendo ao mesmo tempo em escala global. É um caos criativo. Um caos criativo. E nesse caos, o mais surpreendente é como estamos, sem perceber, resgatando alguns dos formatos mais antigos da história da escrita. Então, assim, Pense, por exemplo, no rolo de papiro dos egípcios e romanos. Por quase 2 milênios, o formato dominante no Ocidente foi o códice, o livro com páginas que a gente vira. certo. Mas o que a gente faz o dia inteiro nos nossos celulares e computadores? A gente rola a tela. Exato, Scrolling. exato. Meu Deus. O rolo voltou. Eu nunca tinha pensado nisso. É irônico, né? Passamos horas no celular fazendo scroll, o movimento que um escriba romano reconheceria na hora. Caramba. E não para por aí. A gente começou essa conversa com a epopeia de Gilgamesh, escrita em, Tabletes de argila. depois de milênios de rolos e livros, onde estamos lendo uma parte cada vez maior do nosso conteúdo hoje. Em tablets, nós voltamos ao tablet. De Gilgamesh ao iPad. É inacreditável. É um ciclo fascinante. Isso mostra que a história da tecnologia descrita não é uma linha reta de progresso. É mais como um grande repertório, um baú de formatos e ideias que a gente continua a revisitar. Que jornada! Começamos com um mundo de argila de Uruk, sendo imortalizado em tabletes de argila, vimos como a intimidade do papel possibilitou o romance, e chegamos na tela brilhante na nossa mão. Que, de forma espantosa, ecoa as tecnologias mais antigas. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a história mostra um padrão claro. A tecnologia de escrita dominante de uma era ajuda a formar, a dar o contorno para sua literatura fundamental. A argila deu a epopeia, o papel deu o romance. Isso. O que nos leva, inevitavelmente, a uma pergunta provocativa sobre o nosso tempo. E qual seria? Se a tecnologia da nossa era é a rede, a colaboração instantânea, a fluidez digital, que tipo de obra definidora está sendo moldada por ela? Será uma narrativa como a da Wikipédia, sempre mudando? Ou uma história contada em fragmentos efêmeros nas redes sociais? Ou talvez algo que a gente nem consegue ainda, um texto cocriado com inteligência artificial, onde a própria noção de autoria se dissolve. A questão é, A questão fundamental é: qual será o material, físico ou conceitual, que vai registrar a epopeia da nossa civilização para o futuro?